Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nessa noite eu quero estudar com vocês 2 versículos apenas do livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Eu queria com isso desmistificar uma crença, a meu ver, diabólica, e uma doutrina que está sendo disseminada para que essa crença, permaneça. Bom, vamos partir do princípio que isso aqui é uma profecia, correto? Que Isaías está fazendo em relação a Cristo. Que Jesus, ele veio para os seus não aceitaram, como diz João capítulo 1. Ele já começa no versículo 1 dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor. O primeiro versículo aqui, que estou frisando aqui agora. Mateus, se não me falha a minha memória, ele vai citar isso no seu evangelho, dizendo que o povo dele, os judeus, não creram na pregação de Jesus. João capítulo 12, versículo 42, vai até dizer que muitos creram em sua pregação, mas não seguiam por causa das suas posições que tinham na sinagoga, pois amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus. Ou seja, eles não deram crédito, né? A palavra não está contraditória. Em suma, irmãos, esse versículo de Isaías 53, mais precisamente versículos 4 e 5, qual está sublinhado aí, ele tem sido alvo de uma crença de que nós não podemos ficar doentes, porque nós temos que declarar, colocar as mãos sobre as nossas enfermidades e declarar, porque Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. E é complicado nós queremos colocar essa crença em prática, porque nós temos visto muitos irmãos cristãos que já se foram embora, outros que estão aí doentes, até com câncer. Posso fazer uma pesquisa na web sobre isso? Até com câncer, que já partiram para a glória. Né? O câncer e outros tipos de doenças. Nós vemos crentes ficar doentes hoje. Jesus não prometeu que nós iremos ser eternos. A doença, ela vem de acordo com a nossa velhice, ou então uma enfermidade que chega fora de hora. E Deus, é claro, Deus é poderoso para mudar esse quadro. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou aqui minimizando o poder do Senhor Jesus e nem de Deus. Eu estou querendo dizer que o texto bíblico, porque nós estamos aqui estudando, né, esses 2 versículos, capítulo, né, de uma certa forma, e eu estou deixando nesse momento a espiritualidade de lado. Nós estamos falando de estudo bíblico ao pé da letra, tá? Estudo bíblico ao pé da letra, nós precisamos transportar o tempo para poder entender o texto. A questão espiritual é uma outra coisa. E até para mim poder colocar essa questão espiritual em prática, eu preciso entender o que o texto está me dizendo. E o que o texto está querendo dizer aqui é que Jesus, aquele que foi escolhido pelo Pai para ser o Salvador, né, o Messias escolhido pelo Senhor, Pai Todo-Poderoso, para ser o Salvador de Israel, ele não conseguiu ser adorado, clamado, como Deus queria que seu filho fosse. E Isaías, ele propõe isso em profecia, falando sobre Cristo, porque Isaías é o profeta messiânico. Ele fala no versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado homem de dores, experimentado nos trabalhos,
E como quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele. De quem quiser estar falando? De nós, gentios, que nem vivemos nesse tempo? É claro que Isaías está falando do povo dele, que rejeitou Jesus, que não respeitou Jesus, que desprezava ele, fizeram pouco caso de Jesus. É desse povo que ele está falando. E aí nós chegamos aqui no versículo 4 e 5, ele vai dizer assim, ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Era assim que o povo via Jesus. E ele foi ferido por causa das transgressões do povo dele. Quem transgrediu com o povo, quem transgrediu e tratou Jesus mal, e cuspiu, e deu tapa na cara, e chamou de Beelzebu, e todas as coisas, e todas as atrocidades que nós vimos nos evangelhos, na história da Bíblia sobre Jesus, quem fez isso foi o povo dele, não fomos nós. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías está falando deles, do povo de Deus, o povo que o Senhor escolheu para ser exemplo, e para o adorá-lo, e para aclamá-lo em alta voz. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas o povo não fez nada disso, irmãos. É sobre isso que Isaías está falando. Mas quando fala que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, porque o povo transgrediu a lei, né? Eles foram iníquos ao entregar Jesus a Pilatos para o colocar na cruz. É disso que eles estão falando, irmãos. E a minha indignação é que esses dois versículos que estão sublinhados é que o povo usa para querer dizer que não pode ficar doente, porque ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Irmãos, isso é um texto sem contexto, porque fé é Hebreus 11:1, firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê. Você, para ter fé, você não precisa se apoiar no texto bíblico, não, irmão. Se você está doente, você tem fé e pede ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, me cura. Eu preciso dessa cura, Senhor, se eu sou servo. Você clama, você chora, se derrama aos pés de Cristo. Não precisa ficar se apoiando em texto bíblico sem contexto para poder dizer que você não pode ficar doente. Vai ficar doente e vai morrer, porque está se apoiando na coisa errada. Se apoia em Hebreus 11:1. Firme fundamento das coisas que se espera e prova daquilo que não se vê. Se apoia ali. Ali sim você pode se apoiar. E fique bem claro, a vontade de Deus é que prevalece. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, também é Deus. Então, se você ficar bom, ele é Deus. Se você não ficar, minha filha, ele também é Deus. Então, não fique preso nos versículos bíblicos. E aí eu vou trazer para vocês, porque uma profecia, ela tem que ser cumprida. Isso aqui é uma profecia que Isaías está falando. Isaías está aqui em espírito, profetizando sobre Cristo. E o que acontece quando alguma coisa é profetizada? Tem que se cumprir, não é isso? Então tá bom. Então vamos lá. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Olha o que Mateus fala. Que maravilha. É por isso que é bom estudar a palavra, tá vendo? E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Olha como é maravilhoso isso, ó. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, as nossas dores, as nossas o que vocês quiserem. Mas o Mateus, judeu nato, que conhece bem a lei de Cristo, as profecias da antiga aliança, ele vai dizer que tudo aquilo ali que Jesus fez, curou enfermo, ressuscitou Lázaro, curou a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, o filho da mulher da cidade de Naim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, porque a profecia tem que se cumprir, se não se cumpriu, então não é profecia, é profetada. Amém, igreja?
Tenta entender isso, pelo amor de Deus. Tem coisas que nós vimos o povo falar, o povo criar doutrina dentro de igreja baseada em textos bíblicos para poder justificar os incautos que estão lá, doentes às vezes, ou com algum problema, e está desesperado, e não conhece Bíblia, não conhece Jesus, então vai lá nas campanhas, do mergulho de Naamã, da cova dos leões, entendeu? A campanha do fogo ardente, de Sadraque, Mesaque e Abednego, e vai buscar a cura, quando na verdade basta ele se ajoelhar no seu quarto, fechar sua porta e falar com o Pai em secreto, porque o Pai em secreto vai o ouvir e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, doente, Pai, com enfermidade, Senhor, me cura, porque eu sou filho, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa descer com a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor imerecido, porque eu não mereço nada, e me curar dessa doença, meu Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. E aguarde, porque o Senhor é poderoso para te curar, meu irmão. Fica com essa palavra nessa noite, com esse estudo maravilhoso. Eu estou falando nessa noite porque eu estou gravando isso à noite. Com esse estudo, e se você conhecer alguém que tem essa mesma ideologia de que Isaías 53 já tem que ficar curado, porque Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores, apresenta isso para ele, pelo amor de Deus. Tire mais um das trevas, tire mais um dessa religiosidade, dessa doutrina de homem que está sendo pulverizada em todo lugar aí por esses incautos, esses marginais da fé, que em vez de pregar a palavra pura e genuína, fica pregando doutrina para prender incautos dentro das suas denominações, para sugar o máximo que eles podem dos meus irmãos e dos seus irmãos e irmãs. Amém? Fique com Deus e até o próximo estudo, em nome de Jesus.